Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer o problema 34 do capítulo 35 do Ralo da oitava edição. Esse capítulo 35 fala sobre interferência e o problema 34 fala sobre a intensidade das franjas de interferência em um experimento de dupla fenda. O enunciado do exercício 34 nos diz que em um experimento de dupla fenda, a tela de observação está a uma distância D igual a 4 metros e o ponto P está a uma distância Y igual a 20,5 centímetros do centro da figura de interferência. Diz ainda que a distância entre as fendas é D igual a 4,5 micrômetros e que o comprimento de onda é igual a 580 nanômetros. No item A, ele pede que seja determinada a posição do ponto P na figura de interferência, indicando o máximo ou o mínimo em que se encontra, ou o máximo e o mínimo entre os quais se encontra, tá? E no item B, ele pede a razão entre a intensidade no ponto P e a intensidade no centro da figura de interferência, ok? Bom, essa é uma figura simplificada do que está acontecendo no experimento de dupla fenda. Nós temos então duas fendas separadas por uma distância D minúsculo e colocadas a uma distância D maiúsculo da tela onde nós vamos observar o fenômeno de interferência. Esse YM me dá exatamente a distância do ponto P que nós estamos querendo estudar até o centro da figura de interferência. E esse θ me fornece exatamente a posição do ponto P em relação ao centro da nossa figura de interferência, que é exatamente o que está sendo pedido no item A do exercício, tá? A partir dessa figura, nós podemos encontrar qual é o valor dessa distância. Para isso, basta a gente observar que... Deixa eu colocar esse desenho mais para cima. Basta a gente observar que tangente de θ é igual a cateto oposto, que é o YM, dividido pelo cateto adjacente, que é exatamente a distância D maiúsculo, que é a distância entre as fendas e a tela. A partir dessa expressão, nós podemos calcular o ângulo θ que determina a posição de P na figura de interferência. Para fazer isso, nós vamos utilizar a função inversa da tangente. Então, nós vamos escrever que θ é igual a tangente a menos 1, ou o arco de tangente, de y dividido por d, tá? Isso aqui é um ym. Bom, no enunciado do exercício nos foi fornecido o valor de ym e o valor de d. Então, basta a gente substituir esses valores aqui na nossa equação. Ym foi fornecido que é igual a 20,5 centímetros, ou seja, 20,5 vezes 10 a menos 2 metros, porque o cent é um prefixo que significa 10 elevado a menos 2, tá? E a distância D maiúsculo, que é a distância entre as fendas e a tela onde é observada as franjas, é igual a 4 metros, certo? Isso nos dá, então, se você fizer essa continha aqui, usando uma calculadora, isso nos fornece que θ é igual a 0,0512 rad, ok? Esse aqui é o valor de θ, ok? Nós podemos transformar esse valor de θ de rad para graus, tá? Para fazer isso, a gente tem que lembrar que 1 pi rad é igual a 180 graus, ok? Então, quer dizer que 1 rad é igual a 180 dividido por pi. Se eu substituo esse rad aqui, eu consigo obter que θ é igual a 2,93 graus, tá? Para fazer isso, basta fazer então 0,0512 vezes 180 dividido por pi, tá? E eu tenho então que θ é igual a 2,93 graus. Então, esse valor de θ nos fornece parte da resposta do item A, porque além de perguntar
qual que é a localização do ponto P na figura de interferência, ele pede que a gente indique também onde se encontra esse ponto P, se ele se encontra entre um máximo e um mínimo, ou se ele é um máximo ou um mínimo, tá? Para fazer isso, a gente tem que se lembrar que a expressão que descreve as franjas claras em um experimento de dupla fenda é dada por D seno de θ, que é igual a m lambda, certo? E então, nós devemos calcular qual que é esse valor de m, que vai me dar exatamente em qual posição está o ponto P, tá? Se ele é um máximo, se ele é um mínimo, ou se ele está entre o máximo e o mínimo, tá? Vamos lá. Como o exercício nos forneceu qual é esse valor de D, qual é o valor de lambda, e nós acabamos de calcular o valor de θ, então basta eu substituir os valores, eu vou isolar o m, tá? Só para facilitar. Então, basta substituirmos os valores, certo? M, então, vai ser igual a D, que essa distância, o enunciado me forneceu que é 4,5 micrômetros, ou seja, 4,5 vezes 10 a menos 6 metros. O θ foi dado, tá? Que é igual a 2,93 graus. E o comprimento de onda é igual a 580 nanômetros, que é igual a 580 vezes 10 a menos 9 metros, ok? Se nós fizermos essa continha aqui, nós vamos chegar no resultado que m é igual a 0,39, certo? Agora a gente vai ter que analisar para entender o que significa esse m igual a 0,39. Nós sabemos que a franja clara central, ela é encontrada para m igual a 0, certo? E nós sabemos que o primeiro mínimo de interferência é encontrado para m igual a meio, certo? Ou seja, 0,5, certo? E isso quer dizer, então, que o nosso ponto P, que nós encontramos em 0,39, quer dizer que ele está entre o máximo central e o mínimo de interferência, certo? Entre o máximo central e o primeiro mínimo de interferência. Então, a resposta final para o item A é que o ponto P está entre o máximo central e o primeiro mínimo de interferência. Desculpem a letra toda torta e feia, tá bom? Então, nós finalizamos o item A, ok? O item B pede a razão entre a intensidade no ponto P e a intensidade no centro da figura de interferência. Nós vamos, então, calcular a intensidade no ponto P, tá? E para fazer isso, nós vamos usar uma expressão que relaciona a intensidade das franjas de interferência com a intensidade da luz que está sendo usada no experimento. Essa expressão é dada como IP, que é igual a 4I0 cosseno ao quadrado de πd sobre lambda vezes seno de θ. Bom, esse I0 é a intensidade da luz que está sendo usada, o D é a distância entre as fendas no experimento de dupla fenda, lambda é o comprimento de onda da luz e o θ é o ângulo que posiciona as franjas no anteparo, tá? Nas minhas franjas de interferência, tá bom? No nosso exercício foi fornecido D, foi fornecido lambda e nós calculamos o θ no item A, certo? Então, vamos substituir esses valores aqui na nossa expressão. IP vai ser igual a 4I0 cosseno ao quadrado de π vezes D, que é 4,5 vezes 10 a menos 6, dividido por lambda, que é 580 vezes 10 a menos 9 metros, vezes o seno de 2,93 graus, certo?
Se nós fizermos essa conta aqui, nós vamos encontrar 4i0 cosseno ao quadrado de 0,024 vezes 10 ao cubo, vezes o seno de 2,93 graus, tá? Fazendo essa continha aqui primeiro, tá bom? Se eu faço agora essa conta aqui, pego esse número e multiplico pelo seno de 2,93, eu vou ficar com 4i0 cosseno ao quadrado de 1,247, ok? Se eu fizer a continha na calculadora, eu posso calcular esse cosseno ao quadrado de 1,247, tá? Na calculadora, vocês vão ter talvez só o cosseno. Então, você tira o cosseno de 1,247 e multiplica pelo valor encontrado, tá? Isso é o quadrado do cosseno, tá bom? Isso daqui vai me fornecer o resultado, então, que IP é igual a 0,404 I0, tá? Eu vou escrever em termos de zero porque o I0 não foi fornecido no nosso enunciado. No centro da figura de interferência, nós temos a franja clara, tá bom? Então, no centro, nós temos uma franja clara. E essa franja clara corresponde exatamente a θ igual a 0 graus, tá bom? Olha, na nossa figura anterior, quando o θ é igual a 0, nós estamos exatamente no centro da figura de interferência, certo? Se eu faço θ igual a 0 nessa expressão aqui em cima, eu fico com seno de 0. Seno de 0 é exatamente 0, tá bom? Então, eu fico que a intensidade no centro da figura de interferência vai ser 4i0 cosseno ao quadrado disso tudo vezes o seno de 0, que é 0. Então, é o cosseno ao quadrado de 0, certo? Cosseno de 0 é 1, tá? Então, quer dizer que o cosseno ao quadrado de 0 também é 1. Isso me dá, então, que I, no centro da figura de interferência, é 4i0, certo? Bom, ele pede a razão entre a intensidade. Então, vamos calcular a razão entre essas intensidades, que é IP sobre IC. IP é 0,404 I0 e IC é 4I0. Se eu faço essa conta, 0,404 dividido por 4, I0 com I0 eu posso cortar. Então, a razão vai ser IP sobre IC, que é igual a 0,101. Esse é o resultado final do item B, certo?